Boa noite. O Ninova Entrevista de hoje vai falar sobre a gastronomia brasileira, a gourmetização dos alimentos, food trucks e a alimentação. Ao longo de mais de 500 anos de história, a culinária brasileira é resultante de uma grande mistura de tradições, ingredientes e alimentos que foram introduzidos não só pela população nativa indígena, mas principalmente pelos imigrantes. E para falarmos desse tema tão diversificado e que dá água na boca, vamos entrevistar a nutricionista Franciele Lobo, que atua há quase 10 anos na área e é formada pelo Centro Universitário São Camilo. Boa noite, Franciele. Boa noite, Michele. Franciele, para a gente começar a nossa entrevista, conta para o público um pouco da sua experiência e como você atua. Tá. Na verdade, assim, tudo começou quando eu me formei, antes de me formar, né, que foi com a escolha da nutrição, que eu sempre fui apaixonada por alimentação, por questões, assim, familiares até. Minha mãe já veio já me ensinou com um berço de gastronomia, de cozinhar, comidinha da vovó, sabe, o arroz, feijão, e eu sempre me interessava. Minha mãe é uma pessoa muito saudável que acabou me trazendo tudo isso. Aí me fez escolher a nutrição. E desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com esse ramo mais de higiene, de food safety, de controle de qualidade. Então, agora o mercado está super em alta, né? 10 anos depois da minha formação, eu posso dizer que eu tive sorte. Tive um pouquinho de sorte, sim. E desde que eu me formei, até antes de me formar, sempre estive muito ligada ao ramo de gastronomia. Então, trabalhei bastante no mercado varejista, ainda como estágio. Mas trabalhei nos grupos Pão de Açúcar, trabalhei em Extra, em Pão de Açúcar, trabalhei no grupo Carrefour. Então, na verdade, um belo aprendizado, né? Porque ali a gente consegue ter todas as áreas, desde açougue, peixaria, rotisserie, padarias. E sempre cuidando da parte sanitária. Sempre da parte sanitária, de segurança alimentar. Então, foi uma grande escola. Aí, depois de formada, eu comecei a trabalhar com o Grupo Fasano, né, na Casa Fasano. Fiquei um tempinho lá. Na sequência, fui trabalhar na parte de hotelaria com o Hilton, com responsabilidade técnica, sempre trabalhando nessa área de controle de qualidade. O mercado começou a crescer e começou a pedir muito consultorias. Então, hoje eu presto consultorias, principalmente sanitárias, em restaurantes, cardápio, equipamentos, higiene, fiscalização, desinterdições, que é um campo bem restrito, né? Uma área bem fechada, mas que realmente é o que eu gosto bastante de fazer, treinamentos e tudo. E, bom, daí dentro dessa área acabei entrando para eventos, né? Porque trabalhava já com a alta gastronomia. Então, fiz bastante eventos como Fórmula 1, churrascada, algumas feiras de trucks, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Então, é uma área que eu adoro, que eu sou apaixonada e que eu aprendi com o dia a dia e com a prática. E aí você focou, então, nessa área de segurança alimentar, né? Na verdade, a gente tem uma diferença entre segurança alimentar e segurança dos alimentos, que segurança alimentar é quando a gente dá o acesso à população a determinado nutriente, que a gente consiga fornecer o que a pessoa precisa para poder se sentir saudável e íntegra, né? A gente pode até pensar em moradores de rua que não têm um aporte nutricional adequado, isso é segurança alimentar. Então, a pessoa que tem a segurança alimentar, a gente pode dizer que é uma pessoa que tem os nutrientes necessários ali. E segurança dos alimentos é um alimento que não te traz um risco patológico, é um alimento seguro, longe de contaminação. E você disse que fez alguns eventos para a Fórmula 1. Esse ano ainda tem um, você vai participar? Na verdade, a gente tem algumas empresas que fazem caterings, né, para a Fórmula 1. Então, é o evento Fórmula 1, mas existem algumas empresas que me contratam para fazer esse tipo de serviço. Ainda não está fechado. Entendi. E você, então, tem uma empresa sua, né? Tenho uma empresa que é Perfecto Alimentos e Bebidas. Tenho ela já há 6 anos. Bacana. E a empresa, a gente já fez bastante trabalhos, desde alguns eventos com farmacêuticas, com desenvolvimento de receitas, até grandes eventos, como a Fórmula 1, a Copa do Mundo, churrascada. Tem alguns eventos que a gente participa sempre. Que bacana. E você estava me contando, né, que você trabalha com algumas nutricionistas, né, junto.
Se você tem uma equipe. Tenho uma equipe que sempre me acompanha. Entendi. Isso. Bom, antes de a gente entrar no VT, Tá. eu quero te fazer uma pergunta. Na sua opinião, os brasileiros, eles têm hábitos alimentares saudáveis comparados a outras populações do mundo? Eu vou falar que hábitos saudáveis é muito relativo, né, dentro de todas as populações, porque eu posso morar no Brasil e eu posso, de repente, morar no Sudeste ou no Nordeste, e é muito específico. A alimentação do Nordeste é muito específica, é muito característica cultural, e a alimentação do Sudeste também. Então, eu não posso destrinchar como saudáveis ou não saudáveis, mas aí a gente tem os indianos, tem os japoneses, né, como a gente estava conversando anteriormente. Mas não me arriscaria em dizer que são mais saudáveis ou não, porque acho que é um leque muito grande e saúde é algo que a gente tem que falar com bastante cuidado, porque pode ser saudável em termos de não se alimentar com conservantes, pode ser saudável em optar por alimentos orgânicos ou vegetarianos, né, que não consumam nada de proteína. Então, é muito relativo. Acho que a gente abriria um leque muito grande aí para falar. Entendi. Bom, a gente vai ver agora uma matéria sobre a gastronomia brasileira e seus ingredientes típicos por região, feita por mim mesma, Michele Leite. A gastronomia brasileira é muito ampla. Cada região do país tem a sua peculiaridade gastronômica e a sua culinária adaptada ao clima e à geografia. Devido às diferenças de clima, relevo, tipo de solo, de vegetação e povos habitando uma mesma região, é muito difícil, assim, estabelecer um prato típico brasileiro. A unanimidade nacional é talvez o arroz e o feijão, cujo preparo varia conforme a sua localização. No entanto, a mistura desses dois ingredientes tão comuns na mesa do brasileiro, ainda assim não é suficiente para resumir toda a complexidade e a riqueza da culinária nacional. Cada região do país tem a sua particularidade, e essa diversidade se resume no tipo de migração que cada região sofreu. No norte, temos o pato no tucupi, o caruru. No nordeste, temos azeite de dendê, temos a caranguejada, temos o vatapá. No centro-oeste, temos ingredientes como a carne seca, a vaca atolada, o picadinho com quiabo, sopa paraguaia, o padrão goiano. No sul predomina o churrasco, o galeto, a erva mate. No sudeste temos o polvilho, a banana, a virada paulista, o tutu de feijão e etc. Bom, Graciele, como a gente acabou de ver, cada região do país, né, tem os seus ingredientes, comidas típicas. Sim. Até porque, como você disse anteriormente, o Brasil ele é muito amplo, né? Tanto por vegetação e como foi falado aí no VT. E é por isso que eu queria te perguntar, quais alimentos e ingredientes que são típicos regionais, que são desconhecidos para nós, por exemplo, que mora no Sudeste, mas que você os conhece e que você poderia citar que trazem benefício para a saúde? Os alimentos que são típicos, eu gosto de conhecer. Então, se faço uma viagem, eu gosto de entender quais são os alimentos típicos dali. E eu entendo como alimentos, por exemplo, folhas, ervas, que a gente consiga fazer um chá para poder ativar um determinado órgão. Então, tudo que é alimentação natural, eu estou muito ligada. Então, eu gosto bastante, por exemplo, das castanhas, sementes, busco bastante. A gente até estava conversando fora, né, da gravação sobre um leite de castanhas, que eu sou bastante fã. É um leite que a gente consegue fazer com praticamente qualquer castanha. Pode ser a castanha do Pará, pode ser a castanha de caju, pode ser a castanha do Baru, né, que está lá para cima. Mas que é um leite muito saudável, que é muito simples de fazer e é muito saudável, porque os industrializados hoje deixam muito a desejar por conta dos conservantes, né, e da indústria querer ganhar vantagem com custo no consumidor, e a nossa legislação de rotulagem acaba sendo um pouquinho precária, né, que não coloca todas as informações que o consumidor realmente precisa. Então, eu sou muito, muito a favor do alimento natural. Então, tudo que for típico e que tiver na época, né, sazonalidade, respeitar muito. Então, gente, uma dica vá à feira. Então, na feira a gente consegue entender
quais são os alimentos da época e o que a gente tem ali com um melhor preço, né? Que é o que você realmente deve acreditar. E, por exemplo, até mesmo esse leite de castanha, esses produtos mais diferenciados, digamos, que a gente não encontra tanto no mercado. Tá. Aonde você sugere pra gente poder encontrá-los? Eu sugiro fazer. Como faz? Eu sugiro o faça você mesmo, né? Que é mais barato e que às vezes é muito simples. Por exemplo, o leite de coco, que é muito comum na culinária brasileira. A gente consegue fazer muito facilmente pegando o coco. Pode dar receita? Pode falar. Gente, anotem. Pegar o coco, aquele coco, não o coco verde, né? O coco seco. O seco. Daí tem várias formas de você quebrar o coco. O pessoal da Bahia vai falar melhor do que eu, mas a minha forma de colocar é colocar no forno, em cima de uma assadeira, que ele vai quebrar. E aí fica facinho para você tirar os pedaços já sem a casca. Aí esses pedaços, a carne, né, do coco, você coloca com um pouquinho de água morna dentro do liquidificador, até cobrir toda a polpa, e bate. Aí bate até que fique como se fosse coco ralado, vai ficar como se fosse um coco em pó, assim. Aí você coa, o que sobrar da peneira é o leite, né? O que sair é o leite de coco, super natural e delícia. E aí você pode usar a farinha do coco ainda, que também tá na modinha aí do pessoal e é muito saudável e é natural, que é a farinha de coco, que você pode fazer bolo, pode fazer um bolo de milho com farinha de coco que fica uma delícia, pode... Nossa, que bacana. Pode utilizar o leite de coco para tomar com café, ou pode fazer um bolo, fazer algumas preparações como uma panqueca, enfim, você pode usar para substituir o leite comum. Olha só, leite de coco então no mercado nunca mais a gente vai comprar. Nunca mais, e fazer. cheio de conservante, não precisa, né? E até o leite de castanha, é o mesmo processo? O leite de castanha é o mesmo processo. E aí você pode misturar 2 castanhas. Já existe no mercado várias opções de leites industrializados com poucos ingredientes. Então, atenção, isso é muito importante, atenção à lista de ingredientes de cada produto. É o que vai dizer se é mais saudável ou menos saudável. Então, quanto mais ingredientes você vê no rótulo, ali na informação, embaixo da informação nutricional, que pouca gente observa, é a quantidade de ingredientes que tem ali. Então, quanto menos ingredientes com nomes assustadores que você nem sabe o que significa, tiver ali naquele rótulo, melhor é, na verdade. Quanto menos tiver, melhor é o alimento. Então, atenção ao rótulo. E uma outra dica que é legal, já falando nesse tema, é que o primeiro ingrediente sempre é o ingrediente que está em maior quantidade naquela embalagem. Nossa. Então, se o primeiro ingrediente é, por exemplo, um suco de caixinha, né, industrializado, se o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo é água, o terceiro é polpa de maçã e o quarto é suco de uva. Então, e o suco é de uva, não é de maçã. Então, isso é muito comum. Se você olhar lá nos sucos industrializados, você vai ver que a maior parte dos ingredientes do suco de uva é suco de maçã. Sim, acho que quase todos eu já parei pra ver. Isso é muito doido. E você estava citando algumas receitas, né? Aqui você citou do leite de coco. E a Franciele, ela tem uma página no Facebook, na qual ela dá algumas dicas, né? Ela dá receitas também. Depois eu vou me preocupar em colocar aqui embaixo para vocês olharem. Obrigada. E eu gostaria até de saber, Franciele, quais receitas, assim, você citaria, assim, rapidinhas, assim, que são muito boas? Olha, as receitas que eu coloco nas minhas redes sociais são realmente receitas do meu dia a dia. Então, são coisas que eu gosto e que eu acabo sugerindo para as pessoas porque eu acho que pode ajudar de alguma forma na correria do dia a dia. Então, são receitas práticas. Gosto muito de cozinhar, então a maior parte das receitas que eu coloco são para lanchinhos, que acho que é uma das maiores dificuldades para a gente conseguir manter ali na saúde, né? Porque o almoço a gente até consegue um arroz, um feijão, né? Uma carne, um peixinho, alguma coisa assim. Agora, para os lanchinhos, sempre me perguntam o que eu vou levar de lanchinho, qual é a melhor opção? E aí eu coloco algumas opções ali. Mas algumas receitas que eu gosto muito de café da manhã, então eu invento vários sucos, mas invento mesmo, gente, assim, eu coloco vegetais, é um suco meio... Eu não tenho muito problema com misturar ingredientes, então a gente estava falando da cúrcuma,
Gosto muito de cúrcuma, então aprendi recentemente com uma amiga, um beijo, Fê, um suco bem gostoso, que é um suco de inhame. Totalmente nacional, hein? Um suco de inhame, já voltando, né, na pergunta dos típicos. É inhame com água, bate no liquidificador, né? Descasca o inhame, coloca um pouquinho de água, coloca gengibre, uma fatia de gengibre, eu coloco a cúrcuma, mel e limão. E é uma delícia, e para quem treina e tá na ideia do low carb aí, né, que eu também sou super a favor e eu adoro, é um excelente pré-treino. Então, para uma corrida ou alguém que treina em jejum ou prefere fazer uma corrida em jejum, é uma excelente opção. É um suco detox. Eu não gosto muito dessa palavra, mas Por que entra... não? Porque o detox caiu no modismo, e eu acho que a nutrição, eu defendo a nutrição de forma muito personalizada. Então, falar que é detox não necessariamente é bom para mim ou para você. Então, tem que ser naquele dia, qual é a sua atividade naquele momento. Mas... Sim. E eu vejo até no mercado, já vi sucos industrializados escrito detox. Isso é totalmente fora do significado da palavra, então. Mais Foge ou bastante. menos, porque a indústria tem caminhado de acordo com a necessidade, né? Com que as pessoas estão buscando. E as pessoas estão, sim, procurando opções mais saudáveis. Então, às vezes, você enxerga lá industrializado, mas pode ser um alimento, por exemplo, sem conservantes, que o conservante seja o próprio, por exemplo, o próprio açúcar da fruta, que tem um prazo de vida reduzido, ou esses sucos de laranja, que a gente encontra bastante, da caixinha quadrada, da Sim. caixinha X, né? Que ele pode ter sido pasteurizado, que não é necessariamente um conservante. Ele passa por um processo térmico que acaba eliminando as bactérias ali patogênicas e acaba tendo um prazo maior de vida. Então, assim, a opção é, para ser saudável, se for consumir algo industrializado, se não for aqueles temperos naturais, que leia os rótulos. Entendi. E tem uma coisa também que eu vi no Facebook, um omelete muito diferente. Não sei se foi nesse. Tá. Você colocou cacau. Será que é isso? Ah, sim. Eu achei totalmente diferente, assim. Ovo com cacau. Era uma crepioca, eu acho. É uma receitinha também que eu fico feliz quando eu acordo no final de semana e falo, hoje tem a crepioca. Que eu não gosto muito, eu sou meio contra farinhas, não que eu não coma, tá, gente? Eu adoro um pãozinho com manteiga, eu sou a favor do equilíbrio. Mas eu evito farinha. Então, qualquer tipo de farinha, inclusive a da tapioca. São farinhas, né? Então, eu sou meio contra farinhas. Então, eu faço uma panqueca, é uma panqueca. E aí, eu amasso a banana, e a massa dela, a base dela é a banana. Eu coloco cacau, coloco aveia e coloco ovos. Nossa, e fica doce, e aí ela fica vira salgado. numa massinha. Aí você pode fazer do jeito que você achar, do jeito que o seu paladar mandar. Você pode deixar ela doce ou salgada. Se você colocar o cacau, ela vai, obviamente, virar Mais doce. doce. Aí eu coloco cacau, canela, aveia. Eu gosto dela agridoce. Eu faço a massa um pouquinho adocicada, né, com esses ingredientes, mas eu como com uma manteiguinha e um pouquinho de sal do Himalaia. E eu já vou perguntar, eu acho a manteiga saudável. Tem algumas outras opções de manteiga. A gordura, o nosso corpo precisa da gordura, né? A nossa célula é revestida da gordura, a gente precisa da gordura para pensar, para se locomover, para armazenamento, né? Mas tem que saber qual é o tipo de gordura. Então, tem algumas manteigas, alguns azeites, alguns óleos que são essenciais, não são nem importantes, são essenciais para o nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que pensam gordura, vou evitar totalmente, tirar da minha frente. Mas é muito bacana porque foge totalmente do que a gente come no dia a dia. Tá aí as receitas, pessoal. Sigam ela nas redes sociais, Instagram, no Facebook. E você também falou que você deu aula, já deu alguns cursos, né? E aí a gente volta lá para a área de higiene. Sim. Eu dei aula num centro universitário, né, no Senac. E lá eu trabalhava com manipuladores de alimentos. A gente fazia cursos com manipuladores práticos, teóricos. E fazia algumas simulações, que era bem legal. E para o curso técnico de nutrição também. Nossa, que bacana. E Gostoso, você dava as aulas ou ia lá para palestrar mesmo? Não, eu dava as aulas, eu fiz o curso completo. Nossa, Aliás, que é uma bacana. área que eu adoro.
Ministrar aulas, assim, eu realmente amo. Faz você estar sempre atualizada, né? As perguntas te fazem buscar mais informações. Mas no momento tá um pouquinho complicado com parte do tempo, você tem que se dedicar bastante. Sim, é Mas verdade. eu adoro. Sim, é verdade. E o Uninove Entrevista agora vai fazer um breve intervalo, mas já voltamos daqui a pouco, não saia daí. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. Essa universidade? Também. A Uninove oferece a melhor estrutura tecnológica. Essa universidade? Também. A Uninove tem os melhores professores. Essa universidade? Também. Uninove Presencial e Uninove Educação à Distância. A mesma qualidade e o mesmo diploma. Escolha seu curso e matricule-se já. O Uninove Entrevista está de volta. Hoje estamos conversando com a nutricionista Franciele Lobo. E a gastronomia e a alimentação é um tema central do nosso bate-papo. Vamos ver agora outro VT, que é sobre o espaço cultural e gastronômico Vila Butantã. O Espaço Cultural e Gastronômico Vila Butantã é uma nova tendência de espaço público, localizada em uma região movimentada com vários meios de transporte, como o metrô e corredor de ônibus. O local possui uma área repleta de food trucks, espaços de convivência, lojas, espaços de beleza, bares e restaurantes dos mais variados paladares, do artesanal ao vegano, gastronomia gourmet. Visando a sustentabilidade, os restaurantes e lojas são instalados em contêineres. Como é um espaço aberto, a luz natural do sol adentra nos ambientes, fazendo economia de energia. O Vila Butantã funciona todos os dias, de segunda a terça, das 10 da manhã às 22 horas, e de quarta a domingo, das 10 da manhã às 23 horas. Dentre as lojas que ocupam os contêineres, há uma hamburgueria artesanal na qual os clientes acompanham o processo de fabricação do seu pedido. Uma franquia teve venda de um óculos de sol e um óculos de grau, famosa e um espaço destinado à depilação. Como a gente viu agora, os food trucks eles têm caído no gosto popular. A gente vê ele por muitos lugares. E eu gostaria de saber, na sua opinião, você acha eles confiáveis? E qual a diferença dos food trucks para os fast foods? É bem específica essa pergunta. Se eu acho eles confiáveis em termos de segurança dos alimentos, Sim, né? isso. Muito difícil existir um food truck que realmente está preocupado ali com a segurança do alimento, com a segurança do cliente. Na verdade, eles podem até estar preocupados, mas às vezes falta um pouquinho de informação. Então, regra número 1 para quem tem ou quer ter um food truck. Primeiro, gente, oriente-se, né? Busque informação. Mas, por exemplo, ter uma pia para lavar as mãos, ter um álcool 70 para esterilizar as bancadas, a faca, porque o food truck é algo que se locomove. Então, você tem que se adaptar e se ajustar a esse vai e vem, né? A gente normalmente não tem uma pia, algo que fique fixo ali, que você consiga ter um papel toalha não reciclável, que você tenha onde armazenar os seus produtos de limpeza, que pode ser, sim, um risco de contaminação química, né? Muito comum, aliás. Onde você vai lavar e higienizar aqueles utensílios. Então, é uma série de detalhes que a gente tem, sim, que se atentar. Mas não é impossível. Tem muitos aí que a gente tem que dar parabéns, que funcionam muito bem, que se preocupam realmente com isso, que contratam nutricionistas para fazerem inspeções prévias. A própria vigilância sanitária, ela fornece um curso para manipuladores de alimentos e os proprietários de food trucks ou os manipuladores, eles podem fazer esse curso e se orientar melhor. E qual a diferença deles para os fast foods? Para os fast foods. Bom, um food truck, ele pode ser um fast food. É uma comida rápida, né? O fast food é uma comida rápida, mas ele
tá, assim, se locomovendo. Então, é a mesma coisa que a gente tivesse, desculpa falar, mas um McDonald's... Em 4 rodas. Em 4 rodas, ele ia ser um fast food, mas ele ia ser também um food truck. Então, Entendi. não tem muita relação. É assim. quase a mesma coisa. Entendi. E você acredita que a comida gourmetizada, ela é saudável? É um outro ponto que também não tem muita relação, porque o gourmet significa que é algo mais elaborado, um pouco mais específico. Agora eu posso fazer uma comida gourmet que não seja tão saudável, colocar alguns ingredientes ali no gourmet que não seja tão saudável. Por exemplo, temperos industrializados. Então, se eu uso no gourmet ali algo industrializado, acaba não sendo tão saudável. E o saudável é muito relativo, até para nós nutricionistas. Então, pode ser saudável, como eu falei no início, pode ser saudável porque é orgânico, pode ser saudável. Para mim, um saudável é uma comida que não seja refinada. Por exemplo, uma massa, no meu ponto de vista, gente, uma massa não é saudável, mas não significa que você não possa consumir. Então, escolhe ali a massa, a gente pode escolher uma massa com uma farinha diferente, né? Não necessariamente sem glúten ou com glúten, mas que a gente saiba quais são os ingredientes daquela massa, né? Se é uma massa com ingredientes naturais, de batata ou mandioca. Então, tomar cuidado com o que com o gourmet, que ficou aí na boca do povo, né? Que todo mundo acha que é gourmet. Fazer um hambúrguer gourmet. Você pode pegar um hambúrguer gourmet e você pode realmente trabalhar nesse hambúrguer gourmet. Fazer a carne, temperar lá com a cebola roxa, né? Colocar algum tempero particular seu, uma pimenta X, um sal um sal negro, não sei de onde. Você pode dar uma temperada extra ali. Ou eu posso comprar um hambúrguer lá nos congelados e fazer um hambúrguer mesmo a carne e fazer que não vai ser nada saudável. E colocar o nome gourmet. E colocar o nome assim. gourmet, e colocar um queijo ok, mas não é saudável. Aí não é saudável. E isso entra num ponto das feiras gastronômicas e as chamadas barraquinhas de rua, que tem chamado a atenção da população. A gente vê que elas sempre são movimentadas, até mesmo na porta da nossa universidade. A gente vê filas e filas quilométricas para comprar algo de uma comida de rua. Uma barraquinha bem simples mesmo. As pessoas evitam até comer comidas dentro da própria faculdade para comer essa comida de rua. E eu gostaria de saber para você quais são os alimentos que eles apresentam um perigo, digamos assim, estarem na rua. Tá. Primeiro porque é prático, é gostoso, né? Porque tem a gordura ali e é barato. Então, por isso que acaba trazendo tantas filas. E é gostoso, né? Você ter esse passeio com a família, de vamos até uma feira gastronômica de hambúrgueres ou de pastel. Agora tem de tudo que a gente pode imaginar. Então, assim, a fritura, no meu ponto de vista, é algo que a gente tem que ficar bastante atento, porque é uma das intoxicaçes alimentares mais importantes para a gente se preocupar, porque os sintomas delas são bem difíceis de se recuperar. Fritura, e assim, normalmente você vê uma fritura ali, a pessoa não troca o óleo com tanta frequência, né? Acaba coando aquele óleo. Então, para as barraquinhas, por exemplo, da praia, tem gente que acaba coando com bombril, né? Com aquela palha de aço. Então, tomar cuidado com fritura, porque realmente é bem delicado. As proteínas e alimentos que têm maior atividade de água, a gente chama, tem maior quantidade de água dentro dele. Então, as proteínas, que são, na verdade, bichos, né? Que já passaram por um processo, enfim, já tem lá uma cadeia inteira fria de matar o animal, de colocar ele para refrigeração, de comprar, de transportar, de armazenar. Então, é uma cadeia muito grande que a gente tem que sim, se preocupar. A gente, na verdade, não sabe por onde esse alimento passou e como ele foi armazenado. Então, todas as proteínas, de modo geral, merecem atenção. Desde hambúrgueres, aves, bovinos, aves, até suínas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção. E quais são os sintomas da intoxicação alimentar? Eu estava até contando para você, né, que o meu namorado, ele contraiu hepatite por conta de uma intoxicação alimentar.
Quais são os sintomas? A gente chama de doenças transmitidas por alimentos, é mais conhecido como DTAs. E os sintomas, eles variam. Então, a gente tem que, quando a gente vai no médico, a gente escuta muito, né? É uma virose, alguma coisa assim. Que pode realmente ser, mas os sintomas pode ser desde uma água que você consumiu do bebedouro, que não estava tão limpo, ou pode ser realmente de um hambúrguer. E os sintomas, eles variam de acordo com o alimento e de acordo com a bactéria, para ser mais exata. O tempo que você tem o sintoma tem a ver com a bactéria que você ingeriu. Então, se é uma bactéria X, pode ser estafilococcus, e aí cada uma tem a sua área de atuação. Então, pode ser desde náusea. Normalmente, o primeiro sintoma é náusea, dor de cabeça, aí pode vir com febre ou não. Aí tem diarreia, tem... que mais? Você pode ter alguma vermelhidão no corpo, você pode começar a ter desidratação, e aí há casos mais elevados que podem sim ocorrer até a morte. Então, a gente tem que realmente ficar bastante atento. Vômitos, né, também, que é bastante comum. Então, você que come comida de rua, tome cuidado e preste atenção se aparecer um desses sintomas, como ela disse. Mas vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. E se você quer a melhor, venha para a Uninove. Mas se não puder vir, não tem problema. A gente vai até você com a Uninove Educação à Distância. São dezenas de profissionais trabalhando para que as aulas sejam tão boas e interativas quanto as presenciais. A infraestrutura aqui é tão completa que é teste comercial. Foi gravado nos estúdios da Uninove. Uninove Educação à Distância. Matricule-se já. O Uninove Entrevista já está de volta com a participação da nutricionista Franciele Lobo, que está tirando as nossas dúvidas sobre alimentação e a gourmetização. E agora, vamos assistir mais um VT feito pelo repórter José Edmilson sobre a Faria Lima Block. A cidade de São Paulo segue uma tendência de espaço público gastronômico sustentável. Situado em um dos centros financeiros mais importantes da cidade, o Faria Lima Block oferece aos frequentadores um espaço muito agradável com muitas cores e sabores dentro de containers. Destacam-se também no espaço uma lanchonete especializada em sanduíche de mortadela e duas hamburguerias de duas grandes agremiações esportivas, da Sociedade Esportiva Palmeiras e do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E servem pratos e lanches com os nomes de títulos e importantes atletas que passaram e foram conquistados pelos clubes, cervejas de rótulos próprios e em dias de jogos dos clubes há promoções de cerveja e chopp. Também conta com choperia, pastelaria, todos os produtos são características gourmet. O espaço container Faria Lima tem entrada gratuita e está aberto todos os dias. Franciele, como a gente acabou de assistir, as pessoas elas saem de casa, né, à procura de restaurantes e dessas bebidas produzidas pelo próprio estabelecimento. E a gente falou de alguns alimentos como carnes, mas as bebidas, elas podem também apresentar algum tipo de intoxicação? Podem, sim. Desde as bebidas industrializadas, né, latinhas, inclusive as latinhas de cerveja, alcoólicas ou não alcoólicas, e até sucos naturais ou outros drinks. Então, podem sim. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a forma com que a latinha é armazenada. A gente tem que ficar bastante atento, porque normalmente para gelar, eles colocam em algumas tinas, às vezes fica em geladeiras, mas até chegar nesse estabelecimento, a latinha passou por vários processos. Às vezes tomou chuva, ficou na área de recebimento lá do distribuidor, passou algum tipo de roedor, que infelizmente é muito comum. Então, muito cuidado ao ingerir, ao abrir a latinha. Então, passar um paninho, pedir para que lavem, né? Porque alguns estabelecimentos não lavam. E tomar bastante cuidado, porque pode trazer algum problema até na pele
quanto interno, quanto gastrointestinal. Mas alguns sucos, por exemplo, ou até mesmo um refrigerante, às vezes você pede, eu quero um guaraná, o meu com uma rodela de laranja, né? Uma Coca-Cola com gelo e limão. Gelo e limão, sim. Mas de onde veio aquele limão? Será que esse limão ele foi higienizado? Aí eu sempre conto uma historinha que quando a gente vai lá na fazenda, que faz a colheita lá do limão ou da laranja, onde que quem coleta, quem faz a colheita daquele alimento, onde que eles lavam as mãos, onde eles fazem as necessidades deles, né? A gente nunca vê um banheirinho com um bloqueio sanitário ali, com pia para lavar a mão, com sabonete bactericida. São pessoas muito simples, né? Eles não têm muito tempo para isso, eles estão muito longe, né, de alguma base de apoio. Eles normalmente fazem a refeição deles ali e tudo que eles precisam ali. Então, eles acabam fazendo as necessidades deles ali mesmo, o solo acaba sendo contaminado, aquele limão, aquela laranja vai para o Ceasa ou vai para onde tem que ir, e a pessoa faz o quê? Dá uma lavadinha, dá só uma lavadinha e a bactéria não morre afogada, e aí depois você pede uma Coca-Cola com gelo e limão. Aquele limão já foi para o chão, já foi para o caminhão, foi para todos os lugares e menos para a água com cloro, né? Que é a forma que a gente tem uma das formas que a gente tem que higienizar. Então, pode sim, e você acaba comendo alguns outros alimentos e acaba nunca sabendo que o problema pode ter sido o limão ou o gelo, que a gente não sabe a procedência da água, mas as bebidas também são um ponto de atenção. E dando um gancho no que você disse sobre bactéria não morrer afogada, existe um grupo de pessoas que elas optam em produzir seus próprios alimentos em casa, inspirados nesses programas de culinária, nas páginas famosas de Facebook. Tá. E por elas estarem nesse ambiente do lar, elas estão livres de intoxicação, elas podem ser consideradas mais saudáveis que nós que, por exemplo, eu amo comer comida de rua. E elas podem, sim, então, correr um risco se não saberem, por exemplo, lavar os alimentos adequadamente. É um dado até meio que assustador, mas tem até estudos comprovando que 50% das intoxicações alimentares acontecem em casa. Então, a gente tem a história da vovó que fazia o arroz e deixava onde? Em cima do fogão, né? Faz lá, fica o domingo inteiro, atravessa com o macarrão, o arroz em cima ou dentro do forno, né? Tem gente que deixa dentro do forno. Está dentro do forno, mas o forno está desligado. Então, as bactérias estão ali se proliferando. E quando está na temperatura morninha, né? Que é a temperatura ambiente, é a temperatura ideal para as bactérias se proliferarem. Então, não necessariamente o alimento caseiro ele é mais saudável. Então, você tem que tomar cuidado na forma que você vai higienizar a salada, onde que você vai armazenar, como que você vai refrigerar e por aí vai, mas não necessariamente. Então fica aí a dica para vocês que se alimentam em casa, porque o risco é bem alto, então. É bem alto. E pra gente encerrar esse bloco, eu gostaria de fazer uma pergunta que acho que tá no gosto de todo mundo quer saber. Se os veganos, eles são realmente mais saudáveis que nós que amamos carne, por exemplo, eu. E, se eles forem, qual seria então a importância da carne pra gente que ingere? Não diria que os veganos são mais saudáveis, mas os veganos, eles buscam mais informação. Eu acredito, pelo que eu vejo, tá, gente? Pelo dia a dia e pelos veganos que eu conheço e que eu tenho contato. Eles acabam buscando mais a procedência do alimento, de onde vem, como vem. E eles são muito... Normalmente, o público vegano é um público que busca a sustentabilidade. E a sustentabilidade está bem relacionada. Os alimentos sem conservantes, sem agrotóxicos, acabam contaminando o solo. Então, normalmente, eles são mais saudáveis, mas por esse ponto, tá? Não que seja por conta da carne vermelha ou porque não faz a ingestão de animais. Entendi. Mas então, quais seriam os benefícios da carne? Para quem tá. Normalmente, qual é a dificuldade do vegano? É não ter o aporte necessário de proteínas, né? Que é o que a carne fornece pra gente. Mas se é um vegano que se preocupa bastante com a alimentação, não só em termos de qualidade, assim, qualidade do produto, que ele se preocupa ali com o que ele está ingerindo, com a quantidade de nutrientes que ele está ingerindo, de proteína, de carboidrato e de lipídio,
aí ele consegue suprir. Então ele procura, normalmente quem é vegano procura mais alimentos ricos em proteína, que é o grão de bico, cogumelos e algumas outras fontes de grãos e tal. Entendi. Então, para quem acha que só a carne é a fonte de proteína, tá muito enganado, Tá né? bastante enganado, precisa estudar mais. Então, vamos agora para o nosso último intervalo e já voltamos com as dúvidas que vocês nos mandaram. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. Essa universidade? Também. A Uninove oferece a melhor estrutura tecnológica. Essa universidade? Também. A Uninove tem os melhores professores. Essa universidade? Também. Uninove Presencial e Uninove Educação à Distância. A mesma qualidade e o mesmo diploma. Escolha seu curso e matricule-se já. Estamos de volta para o nosso último bloco e, como prometido, vamos dar espaço para as perguntas que recebemos de vocês através das redes sociais. Bom, algumas perguntas foram selecionadas pelo público, através, como foi citado, nas nossas redes sociais. E eu vou começar pegando uma aqui. Tá, essa é a melhor pra parte. você. Bom, a primeira pergunta é do Douglas Lima, que diz: o ovo é mesmo um vilão alimentar? Oi, Douglas. Douglas, não. Varia bastante de conduta. Na minha conduta, o ovo não é um vilão. Como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio. Então, não vai comer o ovo de manhã, à tarde, à noite, porque a gente precisa de outras fontes de nutrientes, de sais minerais. Mas o ovo não é um vilão, como todos falam, sobre o colesterol. O colesterol, ele não vem, o colesterol alimentar, ele não vem do ovo necessariamente, não vem da manteiga, não vem do leite. Ele está, sim, estudos novos e recentes dizem que ele está relacionado à alta ingestão de carboidratos. Então, isso aí é uma discussão para a gente falar um dia inteiro, é bem amplo. São questões ainda que estão em estudos, mas o que eu posso te falar é que hoje, se tiver equilíbrio na ingestão, ele não é um vilão. Então, coma ovo, mas com equilíbrio. E é um dos melhores alimentos mais ricos que a gente tem hoje em dia. Então, com equilíbrio, consuma ovo, que ele faz muito bem à saúde. Muito bacana desmistificar isso, né? Sim. A próxima pergunta é da Isabelle Leite. Ela quer saber se o chocolate realmente contribui para as espinhas, se ele engorda, mas, em contraposição, se ele ajuda mesmo na TPM. É Isabelle? Isabelle. Isabelle, como tudo nessa vida, a gente tem algumas opções, inclusive de chocolates. Então, a gente tem o chocolate, volto lá na história do rótulo, tem o chocolate 70%, tem o chocolate que é mais açúcar do que qualquer outra coisa, né? E o chocolate, o que é? É o cacau, né? É o cacau. Quando a gente tem só o cacau, ele é muito saudável. Ele faz, inclusive, muito bem para a saúde, rico em antioxidantes, em energia, né? Para quem faz atividade física. O cacau é muito bem-vindo na nossa alimentação. Agora, o chocolate depende do chocolate. Depende do chocolate que você está escolhendo ali para você. Normalmente, quando a mulher está em TPM, ela procura um chocolate um pouco mais gordinho, né? Cheio de açúcar e tal. Sim. Até para suprir os hormônios da mulher ali naquele momento. Mas ele contribui sim para espinhas. Se for, recomendo que seja um chocolate amargo ou meio amargo, para que ele consiga sim auxiliar na TPM, que faz sentido. Entendi. Então, ele auxilia na TPM, mas em contraposição, espinhas no rosto. Então, escolha um chocolate saudável, que existe chocolates do bem por aí hoje. O Renato dos Santos, ele perguntou assim: comecei a fazer musculação, eu devo tomar suplemento? Tá, boa pergunta, Renato. É uma pergunta que muita gente me faz. Não é obrigatório e não deve sem orientação de um profissional. Quem vai saber se você precisa ou não de um suplemento é um nutricionista.
porque ele vai adequar os seus horários com o seu treino, qual é a intensidade do seu treino, qual é o momento, qual é o objetivo que você deseja naquele momento. Então, o suplemento ele pode ser para N funções. Pode ser para ganho de massa magra, né, os famosos wheys. Pode ser para ganho de resistência, enfim, a gente tem inúmeros suplementos hoje que depende do indivíduo. Então, se é um atleta, se é um não atleta, se é um simples praticante de atividade física. Então, não consuma suplementos sem a orientação de um profissional. Ok. E uma pergunta dentro até do âmbito de academia. É tão necessário assim comer a batata doce? Porque eu vejo pessoas que, sei lá, elas comem de manhã, tarde e noite, só porque estão na academia. Eu vou falar a mesma história do suplemento. Depende de indivíduo para indivíduo. A batata doce é um alimento, sim, que ajuda bastante, principalmente para o público de academia, mas não é um alimento que deve ser consumido todos os dias. A gente tem que variar o cardápio até para fazer a rotatividade de nutrientes, né? Então, as cores realmente ajudam bastante na hora de selecionar alimentos. Então, se você está acostumado a sempre consumir a batata doce, que é aquela cor pastel e tal, bota um brócolis, bota uma beterraba, bota um tomate. Deixa o prato mais colorido que você vai ter uma variação melhor de nutrientes. E a batata doce em si, ela contribui para o quê? Para quem está na academia? A batata doce, ela é uma fonte de carboidrato. Tá? Aí a gente tem a diferença dos carboidratos. Por que a batata doce e não a batata comum? A gente entra na parte do índice glicêmico. Que aí, assim, quanto tempo ela demora para ser absorvida no nosso corpo, qual que vai sintetizar mais açúcar ou não açúcar, né? Porque o carboidrato nada mais é do que açúcar. Então, a batata doce, ela tem um índice glicêmico menor do que a batata comum. Mas não significa que ela seja saudável, que eu deva comer só batata doce. Então, a gente tem também outras fontes de carboidrato. A gente tem carboidrato no brócolis, tem carboidrato na cenoura, na beterraba, na abóbora. Então, vamos variar, gente. Sem batata doce todos os dias, que não é nem gostoso, né? Ok, então vamos para a próxima pergunta, que é da Flávia Oliveira. E ela diz assim: posso comer os carboidratos à noite e eu posso chegar em casa e jantar um pratão de comida antes de dormir? Não recomendo, né? Acho que essa pergunta, acho que o pessoal já até imaginava a resposta, mas você tem que, na verdade, consumir o que você gastou. Então, se você chegou de um treino forte, intenso, correu 7, 10 quilômetros, de repente vai chegar com uma vontade de comer um arroz, feijão e assim, vai sem medo. Mas o ideal é que você se alimente pelo menos 3 horas antes de você deitar, para que você consiga fazer uma digestão correta ali e consiga ter uma boa noite de sono, porque o sono ali é onde você vai conseguir recuperar todas as suas energias, suas atividades para o dia seguinte. Então, uma boa noite de sono é super importante para a saúde também. E dormir com o estômago cheio, né, comer um pratão de feijoada, uma massa, acaba não sendo tão interessante. E você disse que, então, o nosso organismo, à noite, ele queima menos calorias, né? Você estava falando até que pensar queima calorias. Achei isso muito interessante. Não é que ele queima menos, mas a gente gasta menos energia para dormir. A gente gasta energia para dormir, gente. Mas a gente gasta menos do que a gente se movimentar, né? Do que a gente subir escada, descer escada, escovar o dente. Então, a gente tem o nosso gasto de energia para respirar, para se manter ali vivo, né, enquanto a gente está dormindo, mas a gente gasta menos do que a gente se a gente estivesse num dia a dia, trabalhando ou conversando da forma que a gente está agora. E, pra gente encerrar as perguntas, o Vitor Parente quer saber: existe uma melhor dieta a ser seguida? Existe, Vitor, a sua. A sua dieta, sempre a dieta individual, com os seus horários, com os alimentos que você gosta, desde que bem selecionados, com os alimentos da sua região, com os alimentos escolhidos pelo seu nutricionista. Mas a melhor dieta, sem dúvida, é a dieta individualizada. Entendi. Então, nada de procurar dica na internet. Jamais. Não Dietas funciona. prontas. Não funciona. Ok. Então, bom, essas foram algumas das perguntas selecionadas pelo público. E o Uninove Entrevista está chegando ao fim.
Eu quero agradecer imensamente a participação da nutricionista Franciele Lobo, que ampliou os nossos conhecimentos essa noite. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma. A gente, quando se forma, quando a gente escolhe essa área da saúde, a gente escolhe ajudar pessoas. Então, espero ter contribuído de alguma forma e fico à disposição, que se alguém quiser mandar alguma dúvida, alguma mensagem, pode ficar à vontade nas minhas redes sociais que eu respondo. Olha que bacana. Eu vou disponibilizar, então, o contato dela para vocês. E o Uninove Entrevistão está encerrando. Tenha uma boa noite e obrigada pela audiência. E na próxima semana, nosso programa falará sobre como a arte pode mudar uma comunidade. Até lá, e obrigada pela audiência e uma boa noite.